Bom dia, vamos chegando. Tava tentando achar uma poesia aqui pra vocês, mas não deu tempo. Hoje vai sem poesia, deixa eu ver se eu... Quando vocês vão chegando. Tem tanta coisa aqui. Ficar devendo para segunda-feira. O sinal, segunda-feira. Olá, bem-vindos. Deixa eu botar logo aqui o nome. Segunda temos uma live muito especial com a nutricionista Jéssica. Tirar milhares de dúvidas de alimentação. Hoje a gente vai falar de como reduzir custos. Então, ó, redução de custos do tratamento. Eu acho que tem outro jeito de botar os comentários. Quer dizer, tem outros jeitos, né? Mas eu só sei esse, tá? Então, bora lá. Ser bem objetiva, né? Sábado, dia livre pra maioria, meio que feriadão. Feriado terça-feira, então muita gente já... Vou tentar melhorar aqui essa luz. Já viajando, já em esquema descanso prolongado, muita gente vai enforcar segunda-feira. Estamos nesse esqueminha desse sábado feriado do dia 7 de setembro, né? O sinal dia 4... Gente, eu tinha esquecido desse detalhe, eu ando um tanto quanto desligada de datas. Dia 4 de setembro de 2019, 18, estava inaugurando a Clios. Então, hoje a Clios está fazendo 3 anos, dia de aniversário da Clios, 3 anos, passou muito rápido. É um bebezinho ainda, às vezes a gente tem essa pressa de querer que o bebê já tenha 1000 habilidades, né? Mas ainda é um bebê, cada dia tá amadurecendo, aprendendo a andar sozinha, se virando, se descobrindo, e tenho ajudado ela a voar. Para quem não conhece a Clios, é a minha clínica em Camaçari, é meu bebê que tá crescendo, 3 aninhos. Bora lá, reduzir custo. Eu acho que é um assunto interessante, né? Quando a gente pensa em tratamento. Meu foco aqui é o glaucoma, mas tudo que eu vou falar hoje, ele serve para qualquer doença, qualquer tratamento que você esteja fazendo atualmente. Então essa live também é para você, tá bom? Então se você é hipertenso, se você é diabético, se você tá fazendo um tratamento para eliminar peso, se você tá fazendo um tratamento para cuidar da ansiedade, qualquer tratamento, se você está tratando uma doença muito grave, se você tem um câncer, se você tem cirurgia programada, se você tem uma doença de coluna, qualquer coisa de tratamento. Então, muitas das coisas que eu vou falar aqui de redução de custos, eu acho que dá para tirar muitas informações dessa live. Vou tentar ajudar e guiar vocês nesse processo de escolhas, tá bom? Então, lembrar, então como o nosso foco é o glaucoma, lembrar que no tratamento do glaucoma, eu tenho basicamente 3 etapas, 3 possibilidades de tratamento para o paciente glaucomatoso. Bem-vindos, vão chegando, Gilberta. Bom dia, bonjour. Buenos dias. Vamos chegando. Hoje eu nem convidei ninguém, gente. Estou preguiçosinha aqui para convidar. Tá cedinho, ficou com medo de acordar o povo. Deixa eu mandar uns convites aqui pra gente conversar. Depois o povo, você não me avisou, eu esqueço. Gente, já bota, essas lives são oficiais. Então, toda segunda-feira de noite convidado, quarta de noite só eu, sábado de manhã às 8 horas. Quando eu estiver na pós-graduação em São Paulo, eu aviso, vou tentar manter aquelas lives de 6h30 pra gente não perder o hábito, ou qualquer coisa eu antecipo essa live. Bom dia! Eu antecipo pra sexta-feira, mas eu acho que eu vou, como eu acordo cedo de qualquer forma, então, pra mim é tranquilo fazer a live 6h30, né? É ruim pra vocês que tem que acordar mais cedo pra poder acompanhar aqui ao vivo. Eu acho legal ao vivo, porque vocês podem interagir. Olha, tá vendo? A arte de Fernandes. Gente, eu cortei, ninguém notou. Cortei e tá escovadinho aqui, mas dura pouco essa escova, né? Mas eu gosto também quando eu escovo o cabelo, que eu consigo usar ele mais solto do que quando ele tá
totalmente cacheado. E aqui não são luzes não, é só porque eu tô com a minha janela, tá aqui, tá aberta, tá dando esse reflexo, mas ainda não clareei. Tô decidindo aqui o que eu vou fazer com os brancos que insistem em aparecer. Mas ainda não tá me incomodando muito, vou esperar me incomodar um pouquinho mais. Fico aqui mexendo demais nesse cabelo. Bora lá. Primeiro eu queria aquele ditado de custos. Quando eu vou falar de custos pra você, eu não vou falar só de preço, mas de custo, né? Porque custo também depende muito do benefício, né? Eu digo que caro é qualquer coisa que a gente compre, que a gente paga, que a gente invista e que a gente não veja resultado, ou seja, que não funcione. Muitos de vocês já devem ter tido o desprazer de contratar um serviço em casa, como um pintor, um marceneiro, e às vezes a gente escolheu pelo preço e teve um grande prejuízo, ou seja, saiu muito caro, né? Aí você vai num profissional de saúde, pagou mais barato e saiu muito caro, porque custou a sua saúde. Lembrar que um diagnóstico errado, a falta de um diagnóstico implica perda de tempo, que é dinheiro, investimento em algum tratamento que não teve resultado, porque já começou errado, né? Então indicou errado, aí você tratou errado, não teve resultado, teve que pagar de novo. Então, lembrar que custo também tem isso. Então, quando eu vou falar aqui de colírios, no tratamento do glaucoma, onde a gente vai ter colírio, vai ter laser e vai ter cirurgia, a gente não pode pensar assim, eu vou pro mais barato. Então, colírio é mais barato, vou escolher colírio. Não, é fazer a melhor escolha para você. Quem faz isso? O profissional junto com você, te dando possibilidades, prós e contras de cada uma dessas estratégias. Dentro da estratégia laser, a gente vai ter opções de laser para o seu caso. Dentro das opções cirúrgicas, a gente vai ter opções cirúrgicas para o seu caso. Vou falar, por exemplo, a cirurgia de catarata. Na cirurgia de catarata, a gente tem um investimento adicional, além do próprio procedimento cirúrgico, o profissional que você escolheu. Quando você escolhe o profissional, você está escolhendo o local, que você imagina que esse profissional que você escolheu vai estar num local seguro para resolver os seus problemas. A lente que você está escolhendo é uma lente que vai ser definitiva, então não é uma lente para estar sendo trocada toda hora. Então tudo isso a gente tem que pensar, não é só o valor que eu estou investindo, aquele preço que eu estou pagando naquilo, mas os benefícios que eu vou ter a curto, médio e longo prazo, os problemas que eu posso ter advindo dessa escolha, certo? Então a gente sempre tem que pensar isso e não só escolher o mais barato. Também vou ensinar vocês a diminuir esse custo, mas é importante ter essa noção de preço e valor quando a gente escolhe qualquer coisa. Também não tô querendo dizer que o mais caro é o melhor. Vou voltar para a cirurgia de catarata, que é um exemplo muito interessante. Existe na cirurgia de catarata, ó, meu olhinho. Ai, meu Deus, acho que ele tá na posição ruim, não cai. Ai. Então, na cirurgia de catarata, a gente vai implantar uma lente. Vai. Dentro do olho, aqui atrás, tá bom? Então, vai tirar a lente que não tá funcionando e colocar uma lente nova. Essa lente vai ficar aí. A gente tem lente para todos os gostos e bolsos. Porém, nem sempre a lente mais cara é a melhor lente pro seu caso, entende? Então, não é porque é mais cara que é melhor. Talvez seja uma lente que você faça um investimento financeiro que você vai ter um péssimo resultado. Então, não é uma questão de, então, doutora Soraya, o mais caro é o melhor, então, não é para eu comprar o mais barato? Não é isso que eu tô dizendo. É que quando a gente indica bem, a gente vai ter melhor resultado, certo? Então, saber o que comprar, na hora que comprar, nos ajuda a ter esse custo, porque o custo de consertar é infinitamente mais caro. Seja o custo financeiro de um conserto, é muito pior do que um custo de manutenção. E por isso que eu falo, gente, que saúde é barato. Caro é doença, tá bom? Muitas pessoas, quando eu fico falando aqui de alimentação, mesmo sem ser nutricionista, mas comer saudável é muito caro. É infinitamente mais barato comer saudável do que comer produto industrializado. O que encarece?
quando eu quero industrializar o saudável. Então, se eu quero uma coisa industrializada, saudável, eu vou encarecer esse custo, tá bom? Mas essa não é a busca. A busca é comer o mais simples, o mais básico. Então, quando a gente simplifica a nossa alimentação e a gente volta nas bases ali, segue umas regrinhas de alimentação, que não é meu foco hoje aqui pra vocês, mas a gente acaba economizando muito, fica muito mais barato. Então, o melhor investimento que vocês podem fazer para reduzir custos de qualquer tratamento que vocês estejam fazendo nesse momento, ou seja, tratamento de doença, é investir na saúde. Então, investe primeiro nos 4 pilares, né? Investe na alimentação. Então, lembrar que investimento não é gasto, é investimento. Então, investe numa boa alimentação. E a alimentação boa é barata. Muito barata, inclusive. Posso dizer aqui meu custo da minha casa. Comer bem é barato. Barato. Toda vez que a gente quer inventar muito, encarece. Então, alimentação, se movimentar, fazer uma atividade física, dormir, gente. Dormir, coisa simples. E gerenciar estresse. O gerenciamento de estresse, eu tenho falado muito, que é foque nas coisas que te relaxam, que te dão prazer, que te dão alegria. Então, por exemplo, ontem, qual foi meu desestresse? Assistir filme com meus filhos. Então, ficamos aqui amontoados, eu, eles e minha prima que tá aqui comigo, assistindo filme, maratonando. Zero custo, né? Já tem a televisão, já tem o filme, tá ali assistir, zero custo. Então, assim, não é caro, tá bom? Investe nesses 4 pilares, que é um bom. Então, independente de em que momento da vida de saúde você esteja, invista em saúde, tá bom? Porque se você investe na saúde, o seu tratamento, qualquer que seja, que agora eu vou falar especificamente de reduzir custo mesmo do tratamento do paciente com glaucoma, ele vai me diminuir. Porque se eu dou um diagnóstico de glaucoma, dentro dessa escala, colírio, laser ou cirurgia convencional, dentro da convencional ainda tem umas opçõezinhas, né? Então, esses 3 níveis de tratamento. Se eu dou um diagnóstico, eu começo com o primeiro colírio. Escolhi uma medicação. Fui lá, eu achei, identifiquei dentro do perfil dessa pressão inicial, lesão do nervo, lesão de campo, tem fibras nervosas, não tem, a idade da pessoa, é jovem, é velho, já tem os fatores de risco. Juntei tudo isso da minha mente, quebrei o quebra-cabeça. Pra você, eu acho que esse aqui é o colírio mais bacana. Ok. Independente do preço. A escolha do médico não é pelo preço do colírio. É o colírio que eu acho que se adequa melhor para o seu perfil. Inclusive, eu, Soraya, adoro o colírio mais barato que tem no mercado. Que ele tá, entre aspas, em desuso. Há uma tendência de prescrever o mais caro, que é considerado o colírio de primeira linha. Mas eu, particularmente, adoro o colíriozinho, o mais baratinho do mercado. Eu adoro. Desde que eu associe a esse tratamento, que teoricamente é mais simples, com mudanças de hábitos de vida. Então, independente do colírio que você está usando agora, melhore sua saúde. Invista na saúde, que você vai ter um melhor resultado com esse tratamento. Por quê? Se você tem um diagnóstico agora, está usando uma medicação e você continua negligenciando os pilares da saúde, você pode ter certeza absoluta. Na próxima avaliação, seu tratamento vai mudar. E vai ser acrescentado uma nova medicação ou vai ser trocado para uma droga mais potente. Por quê? Porque não está funcionando. Então, a gente precisa de estratégias conjugadas. A associação de estratégias sempre buscar a causa e nunca tratar exclusivamente o sintoma, certo? Então, esse é um princípio básico aí. Escolher um profissional que consiga te enxergar e consiga te orientar essa primeira substância. Então, vamos lá. Escolheu colírio. Quando você usa o colírio, eu falei dos efeitos colaterais das medicações. Dentro dos colírios, aí o médico prescreveu ali o colírio, às vezes com o nome comercial do colírio, né? O original, que antes chamava de original, hoje a gente já não chama mais de original, porque as patentes de praticamente todas as medicações para glaucoma, elas já caíram. Então, quase todas as drogas, elas já têm genéricos. A não ser as associações que não tem, por exemplo, existe o genérico da brinzolamida e existe o genérico da brimonidina. Porém, quando eu junto esses 2 colírios numa única coisa, um só, eu já não tenho genérico. Mas a maioria das drogas a gente tem medicação genérica. Aí você pergunta, posso comprar qualquer um? É tudo igual? Gente,
não é tudo igual. Não sei o que tem de tudo igual. Se eu compro um abacate aqui no supermercado, não é o mesmo abacate, é abacate, tô falando de uma fruta, né? É abacate? É igual o abacate lá de Euclides da Cunha da Fazenda? Definitivamente não, não é. Então, ó, imagine, se numa fruta eu digo que não é o mesmo abacate, o daqui e o da fazenda, imagine outras coisas. O que isso implica? Na matéria-prima que vai ser utilizada, o modo que vai ser preparado, tá bom? A temperatura, o tipo de embalagem, o tipo de transporte, né? Então, a forma também muda. O que a gente tem de igual em todas as medicações são os princípios ativos. Então, tem o mesmo princípio ativo feito de formas diferentes. Por isso que é muito comum, por exemplo, quem usa analgésico para dor de cabeça, enxaqueca, alguma dor, preferir uma determinada marca. Falar a mesma substância, vamos supor, a dipirona, que é muito comum. Ah, eu tomo dipirona, mas se eu tomo tal, parece água para mim. E se eu tomo tal, funciona para mim. Mas é tudo dipirona. Por que que um funciona e outro não funciona? Então, a forma de preparar faz diferença. Eu, particularmente, em toda a prescrição minha, vai o nome comercial e vai o nome do genérico. Eu libero para comprar genérico, mas o que eu acho interessante do genérico? Você faça uma pesquisa de preço daquela substância. Vou pegar o maleato de timolol. O maleato de timolol é o colírio mais barato que a gente tem no mercado, é a droga mais antiga que a gente utiliza. É o que eu adoro, eu gosto bastante, eu acho que ele ainda tem muita utilidade, ainda tem muito paciente meu usando exclusivamente maleato de timolol com excelente resultado, diga-se de passagem. E ele varia de R$4 até R$14, que é uma diferença grande num colírio que, né, variar de 4, quase mais de 3 vezes o valor. Então, maleato de timolol, você pode comprar qualquer maleato de timolol. O que é interessante? Você escolher, dentro do maleato de timolol, tente escolher uma marca, sempre a mesma, porque mesmo nos genéricos, eu tenho a marca do genérico, várias. Escolhe uma e tenta seguir com aquela. Por quê? Porque se cada vez que eu vou eu compro uma, pode ser que quando você volte no consultório, a pressão não esteja legal. E o médico não tem como a gente ficar fazendo essa matemática no consultório. Será que o colírio não está funcionando? Porque você não está usando direito? Porque você não está respeitando o horário? Porque você esquece? Porque a marca que você usa não é boa? Porque você usava uma marca que era melhor e agora essa marca não tá ruim? Será que é porque você... É complicado, concordam? Não dá pra gente fazer isso. Em algumas situações a gente tenta trocar do genérico para um original ou uma marca do genérico que o profissional já tenha testado, observado que funciona. Mas no dia a dia não dá pra gente fazer isso. Ou compre só desse. Também é difícil. Então, escolhe, pesquisou, viu a marca que você sente que tem credibilidade no mercado, escolheu aquela marca, tenta seguir mais ou menos com aquela marca, porque tem mais chances de quando a gente volta e ver que não deu certo, não funcionou, ok, vamos seguir nessa marquinha aqui, que a chance da gente continuar funcionando é maior e não ter perigo de no meio do caminho você estar usando uma marca que talvez venda uma coisa e na prática te ofereça outra, né? Então a forma de preparo faz muita diferença. Eu tenho estudado um pouquinho dessa parte de manipulados que eu gosto muito. E também nas farmácias de manipulação a gente vai ter o mesmo problema. Então eu tenho o princípio ativo, a qualidade desse princípio ativo, a procedência do princípio ativo, a forma de preparo, a temperatura. Então se às vezes eu tenho um princípio ativo, eu escolhi certo como médica e o profissional fez errado lá na frente, foi feito numa temperatura muito mais alta, a modo de prensagem não foi legal, eu tenho o princípio ativo ali e ele não vai agir em você, aí o negócio não vai funcionar e eu vou ficar aqui sem saber o que aconteceu. Foi porque a dose foi errada, foi porque isso não funciona para você, é porque precisa insistir um pouquinho mais. Então, a gente fica um pouco melindrado às vezes de indicar ou marca, ou um local que faça, uma farmácia de manipulação, uma marca de outras coisas, qualquer que você esteja usando, gente. Não é só de colírio oftalmológico, às vezes um creme para rosto. Se vocês entrarem numa prateleira de farmácia, tem 10 cremes, tudo basicamente com as mesmas substâncias, mas eles são produtos totalmente diferentes. E cada dermatologista, por exemplo, vai ter uma expertise de perceber que nos pacientes dele tal marca funciona melhor, que ele já tem uma credibilidade, que não dá problema, que sabe que funciona.
e assim vai funcionando, tá bom? Então, eu acho que a gente deve indicar aonde quer que faça, ou marcas que gosta mais. A gente fica meio assim, difícil de saia justa. Querem fazer perguntinhas? Quem foi que me falou aqui? Gilberta. Nunca tinha pensado na questão da marca. Pois é, uma coisa interessante, né? Às vezes varia muito de preço. Então, na primeira vez, dá uma pesquisada, pesquisa entre farmácias. Tem laboratório que dá desconto, então é interessante isso. Então, às vezes você tá, por exemplo, se você pega o preço cheio de uma substância de marca, ela pode ser muito mais cara do que um genérico. E dentro do genérico, você também tem uma variação absurda de preço, tá bom? Às vezes, quando você passa a fidelizar o uso daquela marca, ela tem um desconto que se equipara a um genérico mediano. Então, às vezes, pela segurança que você tem de um produto que já foi testado e aprovado, você manter o uso da marca. Então, às vezes vale a pena esse custo a mais e a segurança de que você está usando um produto que vai ter o resultado desejado, tá? Pois é, esse negócio de similar e não é tudo igual, tá bom? Não é tudo igual. Eu libero genéricos para todo mundo, mas é igual? Não, igual não, tá? O conservante é diferente, a forma de fazer é diferente, mas a gente como médico entende que existe um custo de tratamento, é um tratamento contínuo, isso é muito interessante para paciente com glaucoma, são medicações que vão ser usadas cronicamente, né? Não é um uso pontual, não é uma semana, 15 dias, um mês de uso, é pra vida, teoricamente, né? Eu acredito muito na cura de glaucoma, tá bom? Mas ainda não posso falar que ninguém tá curado. Mas no mesmo princípio de outras doenças graves que eu tenho estudado e que a gente consegue manter aquela doença em remissão sem remédio, por que não com glaucoma a gente também conseguir? Então, é super viável. Ó, deixa eu aproveitar, ó que eu tô com minha xicrinha da Clios. Adivinha o que eu tô tomando? Ainda não tomei meu café da manhã. Chá de quê? Chá de floranil. Tô viciada. Vou anotando minhas dicas aí de suplementação, que são top master. Então, bora lá. Então, ali, marca. Escolher e seguir sempre na mesma marca. Fazer pesquisa. Perguntar se não tem desconto. Mesmo genéricos, também eles trabalham isso, né? O laboratório tem descontos programados, então ficar atento a desconto. Sempre que for comprar, passeia de novo nas principais farmácias que vocês veem que tem melhor custo, tá? Então, vale a pena dar uma pesquisada. Então, são pequenas economias que, nesse caso, fazem muito sentido. Outra coisa que a gente precisa, que é um grande problema para mim especificamente como oftalmologista, que é os colírios fornecidos pelo SUS. Então, uma excelente forma de reduzir custo é adquirir os colírios para glaucoma, então medicações de doenças crônicas. Uma grande parte delas é fornecida pelo Sistema Único de Saúde, é uma grande vitória, é um grande ganho. A gente precisa comemorar essa possibilidade, mas tudo tem prós e tem contras. Eles trabalham com licitações, então cada vez que ganha pelo SUS vem uma marca específica, então varia bastante. Já chegou a ter as marcas originais sendo fornecidas pelo SUS, olha que fantástico. Então eles ganharam licitações e antes vocês recebiam pelo SUS o original. Aí era muito legal. A outra coisa, pronto, aí compra lá do genérico do SUS, não tem problema nenhum, tá bom? Eu libero meus pacientes, posso pegar? Pode pegar, não tem problema. O que é que a gente precisa? Usou e volta para ver se tá funcionando, mas isso vale para o de marca também. Às vezes a substância não vai funcionar bem para você, né? Não vai reduzir a pressão como eu quero, não vai controlar bem sua doença. Tem que voltar sempre para o oftalmologista para a gente estar monitorando esse alvo. E o que é alvo? Todo o tratamento, ele tem um ponto de partida e aonde eu quero chegar. Até estava conversando com alguém esses dias sobre a vitamina D, perguntando orientação de suplementação. Quanto é que eu uso? Eu falei, não existe isso, gente, de quanto é que eu uso. Existe uma média de quanto se usar, mas tudo depende onde eu tô e para onde eu quero chegar. Então, se eu tô com a pressão intraocular de 30 e eu quero baixar essa pressão para aquele olho, eu preciso ter uma pressão de 14, é uma estratégia. Você concorda que eu preciso de uma medicação, um tratamento que reduza de 30 para... tem que reduzir 50% ou mais. É uma estratégia. Outra coisa é se eu tenho uma pressão de 20 e quero reduzir para 16. Outra estratégia. Então, a gente precisa saber aonde a gente está e aonde a gente quer chegar. Então, para isso, a gente precisa ter um alvo. Preciso saber onde eu estou e qual é o meu objetivo. Voltou, eu preciso saber se meu objetivo foi alcançado.
e é assim que a gente vai monitorando. Então, o meu objetivo é esse, que você esteja com isso aqui e que não piore isso, e que isso aqui fique estável, e que eu preserve sua visão e que tenha menos efeitos colaterais, tá bom? A questão dos efeitos colaterais também é uma coisa interessante da gente pensar em custo, porque se eu tenho uma substância que dá muito efeito colateral, ou seja, para eu tolerar o uso daquela droga, lembrar que é uma droga, remédio, o que é um remédio? Então, a gente tem aquele Rzinho de patente, ou seja, uma substância, ela é patenteável quando ela não existe na natureza. Eu não posso patentear nada que tenha na natureza, ou seja, nada que tenha no corpo humano, que tenha sido descoberto no planeta. Então, mas se eu crio uma nova molécula, eu pego uma molécula conhecida e boto uma moléculazinha nova, eu transformo numa outra coisa. Ela não é mais a mesma coisa. Ela pode ter até funções parecidas, mas normalmente essa aí vai dar um monte de efeito colateral, que é o que acontece com os remédios. Então, lembrar, a gente está consertando uma coisa e normalmente o efeito colateral vai ser em outra coisa, em outro local, em outro ponto, em outro órgão. Então, cuidado com medicações, onde eu estou resolvendo um problema e estou criando muitos outros. Ou seja, imagine quanto não custa isso. Então, pode sair muito cara a sua saúde se você investe em estratégias onde, para resolver um problema, você cria outras doenças com mais custo. Tenho visto muito isso, porque a gente acha que vai resolver um problema com remédio, entende que existe efeitos colaterais de curto, médio e longo prazo, mas acha que esse preço não vai chegar. Vai chegar a quantia na sua casa, certo? Então, bota na balança também esse custo-benefício aí das suas escolhas diárias. Deixa eu ver quem falou mais. Te apertei, Gilberta? Me diga aí. Por que eu te apertei? Para ver se eu te desaperto. Qual a indicação para esse chá? Esse chá, na verdade, então, o que é isso aqui? Eu tô sem o coisinho. No intervalo, subam lá no Stories que eu vou mostrar para vocês o Floranil. O Floranil é um mix de vegetais e frutas, mais ou menos 80 vegetais, legumes, frutas fermentados num processo especial de fermentação. Então, ele vai funcionar como fonte natural de vitaminas e minerais que o corpo precisa e ele funciona como um probiótico. Então, ele regula muito o nosso intestino e a nossa flora intestinal. Você pode tomar ele puro, tomar mesmo. Você pode temperar qualquer coisa com ele, porque Luciano Pestana, inclusive, me deu essa super ideia. Lu, depois descobri que o Dr. Laí faz assim, também usa para temperar as coisas. Não sabia disso. Para temperar, você pode misturar numa sopa, no feijão, porque ele é um sabor que se difunde fácil. E eu aprendi a tomar ou ele sozinho, com água quente, para ficar um chá dele, ou fazer meu super shot na forma de chá que eu vou fazer daqui a pouco. Eu mostro para vocês o que eu tenho usado atualmente. Em vez de fazer aquele shot matinal de água natural, né, que eu botava limão, cúrcuma, ginseng e poderia colocar ele, eu tenho feito ele morninho na forma de chá. Acaba que quando eu acabo meu café da manhã, eu ainda fico ali sentadinha, tomo esse chazinho e tô pronta para seguir o dia. É uma alternativa excelente, custo-benefício fantástico. Bora lá. O que eu já falei? Então, genérico. Um problema do SUS. Então, o SUS é uma excelente ferramenta. Se você está com tratamento de alto custo, lembrar que o paciente com glaucoma, normalmente, ele vai empobrecendo. Sabe por que ele vai empobrecendo? Porque é um paciente que usa remedinho para pressão, remedinho para diabetes, remedinho para o colesterol, remedinho para osteoporose, remedinho para o glaucoma. Só o do glaucoma já seria um custo suficiente. O tratamento não é barato. Quando a gente pula desse remédio, que varia de 4 a 14 reais, a gente já pula para o próximo, já vai para mais de 30 reais, 28, 30 reais é a segunda droga. Só que normalmente não pula dessa para essa, ela pula um pouco mais, porque eu já vou precisar de um pouquinho mais. Já pula para uma média de 40 a 50 reais de tratamento. Imagine que eu multipliquei por 10, seu custo mensal. Bote isso no decorrer de uma vida. E quando eu vou para as medicações de alto custo, eu já passo para custo mensal acima de 60 reais mês, podendo chegar até 200 reais mês. Se eu associo drogas, aumento mais ainda, né? Eu vou juntando o custo de colírios. Mas, quanto mais colírios, mais efeitos colaterais. Então, preciso usar ainda mais coisas para poder minimizar e que a pessoa consiga tolerar aquele tratamento. Olhe como doença sai caro. Doença é caro demais. Quero que entre na cabeça de vocês o quanto que doença é caro.
Barato é saúde. Saúde é muito barato. Caro é doença. Toda doença é muito cara, certo? Bom, bora lá. Então, recorrer ao SUS como uma forma de receber essas medicações é fantástica. Nossa, reduz muito o custo, né? Você já dá a largada do seu mês, do seu orçamento com a listinha de remédio, gente. Pelo amor de Deus. Mas, bora lá. Foi no SUS. Problemas do SUS. Então, eu vou eliminar problema genérico. Não acho que isso seja um problema. Consigo administrar super bem. Grande dificuldade minha do SUS. Lembra quando eu falei de efeitos colaterais? Alguns colírios, as substâncias, o que foi que se percebeu? Que eu podia reduzir concentração sem reduzir potência. Ou seja, eu tenho a mesma droga, numa concentração mais diluída, ela vai ter o mesmo efeito, poder de reduzir pressão intraocular, só que eu reduzo efeitos colaterais. Então, tolero melhor a medicação. Só que pelo SUS eu não tenho essa opção. Então, se no meu consultório eu indico para você uma concentração menor, falou, essa concentração é menor, ela vai ter a mesma potência, mas você vai ter menos efeitos colaterais, você vai tolerar melhor esse remédio. Pelo SUS eu não tenho. Aí o médico caminha chateado, não fico feliz, porque eu já não tô, ele me procurou porque quer o melhor. Aí eu tento oferecer o melhor, eu já tenho uma barreira de entrada no melhor que eu ofereci. Aonde ele pode adquirir, não tem o que eu acho que é o melhor para ele. Aí a gente faz o quê? Aceita. Eu aceito, gente, porque eu sei que é difícil no orçamento doméstico tirar 100, 150 reais todo mês de colírio, fora as outras todas que a pessoa usa. É brincadeira, não. Ajusto a receita. Era o que eu queria estar prescrevendo? Não era. Foi o que eu indiquei? Não foi. Bora lá. Paciente com glaucoma avançado já usa 2, 3 substâncias. A gente tem a opção de 3 substâncias em um único frasquinho de colírio, um só. Mais fácil de usar um remédio do que usar 3, certo? Porque se eu uso um só, eu uso uma gota de manhã, uma gota de noite. Facilita a vida da pessoa, ela vai usar com mais regularidade, ela vai esquecer menos e eu vou ter melhor resultado. Se eu já passo para 2 colírios, então, 2 de manhã, 2 de noite implica que você vai pingar um colírio. Então, você tem que ter o tempo do colírio, tem que ter aquele horário. Dá 10 minutos, pinga outro colírio. De noite a mesma coisa. Chance de esquecer, já aumentou. Chance de pingar um e esquecer o outro, já aumentou. Chance de inverter, pingou um, na hora de pingar o outro, pingou o mesmo. Aí chega, a pressão tá alta e aí eu fico, não vou saber o que tá acontecendo. Porque eu tenho que partir do princípio que a pessoa tá usando direito. E olha que eu sempre pergunto, tá usando como mesmo? Não, eu tô usando só de noite. Falei, mas eram 2 vezes. Ah, era? 2 vezes. Falei, gente, tá escrito, digitado. Então não é nem dizer que minha letra é ruim, porque eu não escrevo nada. Vocês não vão encontrar receita minha manual. Tudo digitado, tá lá. 2 vezes ao dia, 12 em 12 horas, contínuo. Uma vez só. Ah, eu achei que era uma vez. Usa errado. Usa muito errado, gente. Segundo problema. Terceiro problema, você já acha que 3 colírios. Qual a probabilidade de alguém que usa 3 colírios usar todo santo dia 3 colírios certos? Ou seja, você utilizar do seu dia, lembrar que tempo é dinheiro, quase 30 minutos para estar pingando colírio, de manhã e de noite. Pingou um, espera 10 minutos. Espera 10 minutos. Entendeu? Aí eu indiquei um, tudo juntinho, para facilitar a vida da pessoa. Mas no SUS não tem associado. O que eu faço? Desmembro a receita. Era o que eu queria? Não era o que eu queria, não, gente, definitivamente. Mais colírio, mais conservante, mais efeito colateral. Vamos em frente, tá bom? Então, assim, existem alternativas, mas nem sempre a alternativa mais barata é a melhor alternativa. Mas a gente, como médico, vai tentando administrar as dificuldades que existem e que eu compreendo do paciente em adquirir o colírio, que seria o que eu acho que seria o mais legal, mais ideal. E vamos seguindo. Mas observe como coisas simples podem mudar muito o resultado de um tratamento. Muito. E evitar intervenções. Então, às vezes, o paciente está usando 3 substâncias já, não está funcionando. Por quê? Ou o colírio que usa não presta, ou ele está usando de forma equivocada, ou ele está errando
na forma do uso. Então, pinga 2 vezes o mesmo colírio, esquece do terceiro. Não cria um método de pingar um, outro e outro, e não trocar, né? Não estilar errado. E esquece de pingar o terceiro. Era para ser 2 vezes ao dia, só pinga uma vez. O que era para ser uma, pinga 2. Se um colírio é para usar uma vez e eu uso 2, eu não baixo mais a pressão. Eu só vou ter o quê? Mais problemas, mais efeitos colaterais. Lembrar que efeito colateral também não é... Quando eu falei, eu queria que vocês voltassem muito na live de quarta-feira de efeitos colaterais. Efeito colateral não é intoxicação, não é superdosagem, é usar na forma correta e os efeitos colaterais daquela substância, usada em dose ótima, tá bom? Então, isso aí não é intoxicar. É uso regular, faz parte de ter aqueles efeitos colaterais esperados. Então, o ideal é que vocês usem menos remédio na vida e invistam mais na saúde de vocês. Invistam na saúde. Sempre. É o melhor investimento que vocês podem fazer na vida, é investir na saúde. Quanto custa a saúde de vocês? A gente vai fazer uma live sobre isso, tá bom? Bora lá. Mais de remédio. Custos. Gostaram dessas dicas? Vocês já tinham caído a ficha para esses detalhes? Que são detalhes que fazem muita diferença. Deixa eu ver aqui. Gilberta. Observe as marcas. Escolha uma marca. Pode ser uma marca genérica, não tem problema. Substâncias que estão mais tempo no mercado. Normalmente a gente tem menos problema com genéricos. Tipo maleato de timolol. Tem menos. Mas dentro dos genéricos a gente tem marcas que já são mais reconhecidas. Já são mais conhecidas. Que a gente tem mais respaldo. E tenta seguir essa mesma marca. Porque assim a gente de fato vai saber se na hora de trocar é porque realmente aquela substância já não está mais sendo a melhor substância para vocês. Querem fazer mais perguntinhas dessa parte de custo? Então, outra coisa. Muito boa. Gente, pelo amor de Deus, para de fingir que tá fazendo as coisas certas. Como vocês mentem? Vocês, eu vou te dizer, 99,9% das pessoas que eu converso mentem. Descaradamente. Se enganam. Dão desculpa para tudo que fazem de errado. Inclusive uso de medicação. Fazem errado e finge. Minimiza o erro. Minimiza. Todas as pessoas que eu peço para tirar leite da alimentação me respondem: nem tomo leite. Não existe dose segura de veneno, tá? Não existe dose segura de veneno. Algo que é veneno é sempre veneno. Não existe dose segura. O corpo é capaz de detoxificar algumas coisas. Isso não faz com que não seja veneno. Ah, não tomo leite, mas como queijo. Ah, eu não tomo leite, mas eu tomo leite condensado. Eu como sobremesa. Eu não tomo leite, mas eu tomo milkshake. Ah, mas é só de vez em quando. Ah, eu não tomo leite, mas eu como pizza. Ah, eu não tomo leite, mas eu como sanduíche. Gente, por que se enganam assim? Não, para de se enganar. Que vocês nunca vão ter o resultado. Vocês esperam, vocês continuarem se enganando. Primeiro, reconhece o que faz de errado. Reconhece o que faz de errado. Certo? Então, eu falo, tira glúten. Ah, mas meu pão é integral. Gente, eu não falei de botar integral, não integral. Eu falei, tira glúten da vida. Ah, mas eu como pouco. Tirar, retirar, eliminar. Ah, é só... Quando vê, come muito. Ó, eu passei ontem, nesses dias, numa cafeteria. Gente, eu adoro cafeteria. Acho o máximo cafeteria. Aí, naquela bancada de salgados, 100% proibido pra mim nesse momento. Todo mundo sentando e as pessoas viram pra mim e dizem que não come isso, gente. Você não come quibe, não come esfirra, não come empada, não come pão de queijo, não come pão delícia. É sério. A pessoa chega a mim toda inflamada e nega. Mas o problema é que ela não tá negando pra mim, não. Ela tá negando pra ela mesma, que a gente tende a minimizar tudo que a gente faz de errado. Inclusive com o uso de medicação. Diz que usa, não usa. Passa mês sem usar. Meus pacientes até que não me mentem não, viu? Quando eu pergunto, eles dizem, doutora Soraya, eu meço a pressão alta, tava tudo bem antes. Eu falei, gente, o que tá acontecendo com essa pressão? Ah, foi porque eu passei 2 dias sem usar, porque eu vinha pra cá. E aí resolvi tirar. Gente, deixa eu aproveitar essa que eu lembrei. Cada hora eu lembro uma coisa, já tô finalizando.
remédio de doença crônica não cura ninguém, ok? O que significa isso? Se eu não mudei o que está causando o meu adoecimento, eu vou precisar de algum remédio a vida toda. Exemplo number 1. Pressão arterial está alta, beleza? Está alta, medicou. A pressão baixa. Se você não mudou nada na sua vida, se suspender o remédio, o que vai acontecer? A pressão vai subir, porque ela não cura. A gente não tem pressão alta ocular ou arterial por falta daquele remédio. Ninguém tem pressão ocular alta por falta de maleato de timolol. Ninguém tem pressão ocular alta por falta de análogos de prostaglandina. Ninguém tem pressão alta por falta de inibidor da anidrase carbônica, pelo amor de Deus. Se eu tiro, volta a subir, porque eu não mexi na causa. Então, o colírio é para apagar um foco de incêndio, reduzir a pressão artificialmente, mas eu preciso mexer na causa. Se eu não mexo na causa, não vai parar de usar remédio nunca. Se eu mexo na causa, eu posso pensar em suspender medicação. Para quem tem glaucoma, usa colírio para baixar a pressão. Volta para o consultório, volte usando o remédio. Pronto. Se usando o remédio está bom e mudou muita coisa, o médico vai ter que avaliar se essas mudanças vale a pena a gente repensar a medicação. Ou seja, eu reavalio e falo, beleza, baixou, tá bem agora, bora ver se esse baixar foi só por causa do colírio ou de fato todas essas intervenções que eu propus tiveram efeito. A gente suspende, reavalia depois de um período e vê se a pressão se manteve estável dentro daquele alvo. Ó, pressão volta a subir. Significa que as intervenções não foram suficientes. Pode ter ajudado, mas ainda precisamos manter remédio. Bora manter remédio. Voltou no consultório, volte usando. Medicação de uso crônico, volte usando. Se você volta sem usar, nem sempre o médico vai perguntar. O último dia que você está usando? Estou usando. Ele vai perguntar, usou ontem? Usou hoje de manhã? Né? Não vão ser todas as vezes que vão utilizar. E às vezes a gente vai trocar de substância sem necessidade. Vou acrescentar um colírio desnecessariamente. E eu só vou acrescentar para você mais custo e mais efeito colateral. Tá entendendo o raciocínio? Deu para pegar? Tá bom? Então usar certo, voltar usando. Então, se é uso crônico, volte usando e o médico vai reavaliar aquela necessidade. Outra coisa, remédio de colesterol. Colesterol tá alto, ó, por sinal, recomendo. Não é um livro bem técnico, mas não é exclusivamente para médicos. Ó, muito bom, excelente, tá bom? Sobre colesterol. Não vou nem entrar nessa seara aqui de uso inadequado de medicação. O quanto que a gente pode estar matando as pessoas por uso indevido de remédio. Chama morte por iatrogenia. Mas você tá com seu colesterol alto, vamos supor. Vamos supor que, de fato, você tem indicação de usar um remédio para baixar os níveis de colesterol. Provavelmente não tem, mas vamos supor que tenha. Tem indicação ali de usar. Aí você usa. Vai baixar, provavelmente, alguma coisa. E você não fez nada na sua vidinha que mexa no que estava subindo. Se suspender o remédio, vai acontecer o quê, gente? Vai subir de novo. Aí você vai usar remédio para colesterol a vida toda, é isso mesmo? Vocês querem na vida? Vocês já leram a bula do remédio de colesterol? Repensem. Então, assim, o remédio ele pode ser necessário num determinado momento, e doença crônica, normalmente no diagnóstico, vai ser necessária alguma intervenção medicamentosa, mas tentem pensar que quanto antes você mexerem nesse botão que está te fazendo adoecer, você vai se afastar de remédio, vai fugir desse ciclo vicioso de medicação, que é a polifarmácia, e vai ter mais qualidade de vida. E saúde é muito barato, tá bom? Então, quando a gente tem saúde, a gente gerencia a nossa vida. Quando você tem doença, quem gerencia a sua vida é a doença. Ela que vai ditar o que você pode e o que você não pode. Então, reveja a sua liberdade, revendo esse lugar onde você está colocando sua saúde. Gostaram dessas dicas de custos?
Me dão um hello aqui. E que mais? Quero que vocês aproveitem, compartilhem depois lá no feed que vai ficar live salva. Que temas vocês querem que eu fale mais? Eu tô com a programação já agora de setembro, mas posso modificar. Não há nada tão rígido. Vocês querem que eu fale? Na segunda-feira, live com nutricionista. Vamos divulgar, quero que vocês participem para tirar todas as dúvidas. Quando vocês interagem é muito legal, porque vocês tiram as dúvidas na hora, fica muito mais fácil. Ó, o chá, sobre o chá, subam lá no Stories, daqui a pouquinho eu vou postar que eu vou tomar meu café da manhã, eu vou mostrar hoje o que eu vou comer e meu preparo do chá e vou postar o Floranil para vocês conhecerem essa substância. Vários pacientes meus de Camaçari ainda não conseguem encontrar, eu compro na internet, em Salvador já tem algumas lojas de produtos naturais que já estão comercializando, então dá uma pesquisadinha aí, mas não tá difícil não, tá fácil de encontrar, eu compro no Mercado Livre. Mas vocês podem encontrar em outros locais. São estratégias simples, baratas, seguras. Adoro o método 3S. Vocês sabem que meu nome é Soraya Souza Santos. E aí esse negócio do S começou com o Dr. Paulo Sena. Doutora S. E aí tem esses 3S. E eu transformei esse 3S nesse método. Um método que a gente chama de simples, seguro e sustentável. Então é uma boa estratégia de qualquer método que a gente escolha. E quando eu penso num planejamento para meu paciente, quando eu faço ali uma formulação, quando eu penso nele mais integral, eu sempre penso que ele tem que haver uma simplicidade nessa forma, né? Tem que haver uma segurança e tem que ser sustentável, reprodutivo, ou seja, que ele consiga manter aquilo durante muito tempo, senão acaba falhando, né? Se é muito complexo, vai ter uma dificuldade. Lembrar que simples não é fácil, mas tem que ser simples. Então, tudo que eu proponho é sempre simples, tem que ter um alto nível de segurança, que você consiga fazer de forma segura, com menos efeitos colaterais possível. Então, que a gente use doses seguras, formas seguras de utilizar e que ele seja sustentável, ou seja, que você consiga seguir com as próprias pernas, seguindo ali esse método. Então, sempre tento propor para vocês coisas assim. 3 S's. Soraya Souza Santos. Simples, seguro e sustentável, tá bom? Ótimo sábado para vocês, aproveitem, se vão emendar ou não, feriadão, segunda-feira eu trabalho normal. Na Clios não, Clios tá fechada, mas trabalho de tarde e tô aqui no planejamento de novidades para vocês, pra gente conseguir organizar tudo que eu tenho falado nas lives de uma forma bem didática, que vocês possam ter acesso a esse conhecimento sempre que ser quase como uma consulta, né? Ai, meu Deus, o que foi mesmo aquilo? O que eu posso fazer mesmo para cuidar do meu sono? Como é que eu faço mesmo para poder resolver essa insônia? Como é que eu faço para poder gerenciar um pouquinho mais o estresse? Então, eu vou colocar isso de uma forma organizada e breve eu lanço para vocês essa novidade, tá? Ótimo final de semana, um beijo e até mais. Tchau, tchau.